Fala pessoal, com um prazer enorme que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre onde o Kanban encontra os OKRs. Vou contar um pouquinho da teoria dessa história aqui rapidamente para vocês e na sequência a gente pula para uma parte de demonstração prática, junto com o Mike Cruz e com a Dani Gomes, queridos, que têm participado bastante aqui ajudando a comunidade a desenvolver esses conhecimentos. Bom, Kanban encontra OKRs. Onde começa essa conversa, né? Ela começa na missão da empresa até um desdobramento de objetivos, estratégia, ações e tático. Como que isso funciona? Lá em cima, a gente precisa definir numa organização qualquer um sistema de gestão para fazer essa máquina funcionar. Você conseguir desdobrar a estratégia, coletar ações e resultados para retroalimentar essa máquina, né? Assim, a gente consegue priorizar e escolher os investimentos e direcionando os resultados de acordo com o que as coisas acontecem na prática. Ou seja, a gente precisa ter um sistema organizacional flexível, catalisador de agilidade. Quando a gente olha para uma estratégia, onde que a gente vai jogar e como que a gente vai ganhar, é como se a gente colocasse o time em campo. E conforme esse time vai jogando, e o adversário também vai jogando, vai se movimentando, você precisa rapidamente se recompor em campo para se adaptar à realidade. Então, no final do dia, agilidade é sobre essa troca intencional de posição, sentido ou direção de todo o time, de todo o corpo, ou de uma parte, né? Do lateral, ajudar o zagueiro a cobrir uma ofensiva mais avançada por determinado parte do campo. Então, em resposta a um estímulo, no caso aqui da nossa analogia do futebol, em resposta ao estímulo do atacante vindo querendo driblar todo mundo. Tá legal? Então, dentro desse contexto, por que o OKR se tornou tão famoso e gera tanto interesse das pessoas para fazer esse alinhamento entre a estratégia e a execução acontecer? Primeiro, entendemos que é porque cria transparência e alinhamento, dá um propósito para as pessoas, do porquê elas estão fazendo aquilo. Remove ambiguidade, muda o foco do entregar, né, de carregar muito tijolo para carregar tijolos de ouro, tijolos que deem mais resultado. Menor esforço, maior resultado. Servir como um indicador inicial se a meta será cumprida, fornecer dados mais significativos para a gestão e tornar feedback loops acionáveis lá no início. Ao invés de a gente ter uma OKR, uma KPI, que vai só permitir a gente aferir se atingiu a meta lá no fim, como por exemplo receita, a gente tem um indicador lá no começo, num topo de funil, de leads ou de quantidade de pessoas que a gente tem no nosso pipeline para poder atingir o objetivo da receita lá no final, né? Para poder entender se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer lá no começo e não só quando já foi, né? Binário. Bateu ou não bateu a meta? Aí não vai ajudar tanto. Então, quanto antes a gente tiver um indicador, quanto antes a gente tiver um jeito de tomar uma decisão o mais rápido possível, então a gente precisa corrigir o curso, melhor. E o OKR te permite essa visibilidade e interação. E aí eu puxei algumas perguntinhas bem rápidas, que geralmente a gente recebe sobre o OKR, né? OKR, eu devo fazer no nível individual, de time, de organização ou de empresa? Eu devo começar rápido ou eu começo no estado da arte? Top-down ou bottom-up? OKR de longo prazo ou de curto prazo? Qual o resultado é bom? 100% tem atingido o OKR? Eu devo vincular o OKR com compensação e bônus financeiro? Vazão ou resultado, né? Entrega ou resultado? Estou fazendo certo? Por que é tão difícil fazer o OKR? Começo com uma única equipe ou com a empresa toda? Com que frequência que eu devo verificar os OKRs? O trabalho, todo o trabalho, né? Que tipo de trabalho que deve estar no OKR? E o business as usual, o carregar o piano da empresa, a atividade da operação do dia a dia, tem que estar em OKR também? E quais métricas eu devo usar nos OKRs? Bom, vou responder rapidamente essas perguntas. O que a gente entende é que não há o certo ou errado, mas a gente vê o que a gente acredita não ser o ideal e o que parece ser melhor para a empresa. Então, não é muito ideal a gente ter OKRs individuais.
Parece melhor a gente ter OKRs de time, de organização de empresa. Também não é ideal esperar muito tempo para o OKR perfeito. Nem conheço nenhuma empresa que tenha um OKR perfeito. Então, geralmente a gente recomenda começar rápido e melhorar rapidamente. Também não é ideal ter uma implantação de cima para baixo. Isso parece mais com um desdobramento estratégico no modo cascata, né? Onde se cascateia a estratégia. E a gente acredita que colaboração, uma troca, um catchball, seja mais interessante. Também só o OKR de longo prazo não funciona muito bem. A ideia é que a gente tenha um OKR de curto prazo e de longo prazo, para gerir expectativa, tomada de decisão no curto prazo, o mais rápido possível, para que a gente atinja o objetivo de longo prazo. Sempre bater o OKR também não é ideia. A OKR ela tem que ser desafiadora. Então, 70%, né, o famoso moonshot, se você atingir 70% é ótimo, é suficiente. OKRs para compensação não é o ideal, mas acontece. Geralmente, o que a gente recomenda é o uso da OKR para motivação e alinhamento. Em alguns casos, faz sentido você ter OKR para compensação. Quando fizer sentido e houver essa intersecção, só tome cuidado de tentar manter o OKR para um terço ou menos do percentual que compõe essa compensação. Tá? Isso não é uma recomendação minha. Do próprio John Doerr, ele colocou um terço ou menos, e pela minha experiência, eu acho que faz sentido essa composição. OKR focado no trabalho a ser feito, não funciona muito bem, né? O famoso OKR de entregar MVP, não é tão legal. Mas legal é você ter um OKR focado em resultado. Eu tenho cliente querendo utilizar esse MVP, eu tenho cliente usando o MVP. OKR que parece fácil também não é o ideal. Tem que ser desafiador, a gente tem que ter uma motivação aqui para o time correr atrás e reimaginar o que é possível para atingir uma OKR desafiadora. Também não é ideal o Big Bang. Comece pequeno, com poucos times, ou com um time a priori, e depois vai expandindo a iniciativa. Também não é ideal definir e esquecer aquela OKR. É importantíssimo que você faça check-ins regularmente e com pessoas que têm voz ativa na organização, stakeholders, business owners, que realmente têm empoderamento para a tomada de decisão do negócio. Colocar todo o trabalho em OKRs também não faz muito sentido. Se você tem um SLA, uma sustentação, numa operação, aquilo é esperado, é o business as usual, né? Não faz sentido você colocar isso no OKR. O OKR serve para coisas novas, para alterações, para novidades, para melhoria. Também serve para a área de sustentação, para a área de operação, mas com novos desafios, com coisas que podem levar aquela área mais operacional para o novo patamar, para trazer mais satisfação do cliente, para trazer mais resultado para o negócio. E por fim, usar KPIs como Key Results não é ideal. O melhor é que a gente use Lead Indicators, que a gente use um indicador que aponta para o futuro, né? Por exemplo, eu usei agora há pouco o exemplo de receita. Receita não é um lead indicator, é um lagging indicator, porque ele tem um lag no tempo, né? Você realiza a venda e depois você recebe o dinheiro. Já foi. Então, é um lag indicator, ele está falando do passado. O lead indicator, ele diz sobre o futuro. Por exemplo, aqui, a gente falar de leads, a gente falar de clientes em potencial, de conversas ativas, tudo isso vai resultar, depois, se você tiver um processo estruturado, em novos clientes e, consequentemente, em receita. Mas é um lead indicator, é o que está apontando para o futuro. Então, por fim, a gente tem aqui um sistema de gestão que vai alinhar estratégia e execução, as ações práticas e um sistema organizacional leve, né? E aí, quando eu estava pesquisando aqui referências sobre a estratégia e a execução, a gente encontrou algumas frases interessantes. Eu gosto muito dessa do Thomas Edison, né? Visão sem execução é alucinação. Cuidado. Sem estratégia, a execução é sem rumo. Sem execução, a estratégia é inútil. Ideias são commodities. Já cansei de ver gente que teve a ideia, eu pensei no Uber, antes do Uber existir, eu pensei no 99, né? Bom, sem execução é só uma ideia é commodity, todo mundo pode ter. Sucesso não vem necessariamente de inovação, inovadora, né? Coisas, novidades, mas de uma execução impecável.
Estratégia é igual à execução. As grandes ideias e visões do mundo são inúteis se não puderem ser implementadas de forma rápida e eficiente. Bons líderes empresariais criam uma visão, articulam uma visão, possuem apaixonadamente a visão e a levam incansavelmente à conclusão. E por fim, temos um plano estratégico. Chama-se fazer coisas. Então a gente entrega e isso vai refletir no nosso plano estratégico. Por fim, ironicamente, o próprio Andy Grove disse para o John Doerr: quase não importa o que você sabe, é tudo sobre execução. E aí, nesse papo todo, cadê a execução quando a gente fala do framework de OKR, né? Ele não faz parte. Então, a gente traz duas propostas. A primeira é mudar de OKR para OKR-A. Objective, Key Results and Actions, né? Ação, execução, conectar a OKR com o resultado de fato, com a ação de fato. Ou então, vamos torcer aqui o OKR, ao invés de Objectives and Key Results, vamos chamar de Objective, Kanban and Results. Por que não? Faz todo sentido, tem muita sinergia os dois temas. O Kanban torna mais provável alcançar os objetivos, ele torna a execução mais eficiente. O OKR fornece uma abordagem leve de definição de meta para direcionar a organização para resultados, né? Ao invés de vazão pura, de entrega. Vamos atingir resultado, vamos mexer no ponteiro. As cadências Kanban combinam muito com a necessidade de refletir e atualizar os OKRs, com próprias cadências de OKRs que eu vejo no mercado, né? E aqui a gente consegue conectar com reabastecimento de metas, com revisão de entrega, com riscos, operações, strategy review, todas as cadências Kanban que combinam muito com o OKR. E por fim, o Kanban ele traz métricas de fluxo que eles vão informar sobre a estabilidade do processo, que é o indicador que vai mostrar para você se você consegue entregar tudo aquele trabalho que você está colocando naquele objetivo, naquele QR, e, de fato, naquele período que você está esperando. Perfeito? Então, com tudo isso em mente, vamos agora passar para uma parte mais prática, onde a gente traz o OKR-A, Objectives, Key Results and Actions, junto com o Kanbanize, iniciativas, outcomes e cards, e bater um papo aqui com o Mike e a Dani. Então, deixa eu voltar a compartilhar minha tela agora com vocês. Certinho. Maravilha. Então, vamos lá. Objetivo, iniciativa. Key Result, Outcome. Ação é um card. Vamos começar pelo objetivo, tá? A minha iniciativa aqui é melhorar o onboard de clientes. É um objetivo claro. Melhorar o onboard de clientes. Ele não é mensurável, porque ele não é um Key Result. Ele é um objetivo. Melhorar o onboard de clientes. Dentro desse melhorar o onboard de clientes, eu criei aqui as ações e os outcomes que eu pretendo alcançar. Está na forma de texto, na descrição do card. A gente vai agora converter isso em outcomes e ações. Beleza? A gente vai fazer isso juntos. Guardei aqui, reservei para a gente fazer esse processo juntos. Aqui em cima, eu consigo definir os resultados mensuráveis desejados. Essa é a grande novidade. Então, eu vou copiar aqui. Aumentar a taxa de conversão para 5%. Eu vou clicar aqui nos resultados mensuráveis. Eu vou escolher um campo personalizado que eu guardo essa informação. Então, no caso, é a taxa de conversão. Perfeito? E eu quero aumentar para 5%. Então, o valor do campo atual, posso dizer aqui que a taxa de conversão está em 2%. O valor inicial era 1, e eu quero chegar em 5, né? Então, é isso, ou mais. A gente não quer reduzir a nossa taxa de conversão, a gente quer aumentar. Então, é ou mais. Né? E aqui no resumo, eu explico por que isso é importante. Então, olha que legal, você força as pessoas a pensarem na hora de colocar o objetivo por que ele é importante. Eu quero aumentar a taxa de conversão para ter mais clientes e clientes mais satisfeitos com o onboarding, né? Porque às vezes a pessoa, se o onboarding é chato, ele já nem vai querer o produto, né? Se o onboarding é ruim, imagina o uso do produto depois. E aí você já começa a entender os problemas que você tem. Então, se eu estou no 1, eu quero chegar no 5. Desculpa, eu comecei no 1, eu quero chegar no 5. Eu estou no 2 atualmente.
Eu estou com 25% desse Key Result alcançado até o momento. O meu outro objetivo é reduzir, desculpa, o meu outro QR é reduzir o tempo de onboarding. Então, além de aumentar a taxa de conversão para 5%, eu quero reduzir o tempo de onboarding, então uma experiência mais satisfatória para o cliente também. Então, aqui o tempo de onboarding, eu vou adicionar um campo existente, ele não está aqui, e eu vou colocar aqui, tempo de onboarding. Não existe. Então, eu vou criar um novo campo personalizado. Eu vou criar chamado tempo de onboarding. Eu criei um campo do tipo número. Eu vou aplicar esse campo para esse time, ou eu poderia aplicar para todos os times aqui da nossa demonstração, que tem produtos, tem área de negócios, tem governança e estratégia. Será que eu já tinha criado e deu algum? Talvez se eu atualizar aqui, ele vai aparecer o outro campo. Eu acho que eu já tinha criado ele agora há pouco em outro tab. E agora não funcionou. Parece que tem a demo ao vivo mesmo, né, gente? Atualizar o cartão, dar um refresh, ele deve aparecer. Vamos ver. Vou adicionar um novo resultado. Agora ele apareceu uma lista com vários, viu? Ele não estava com o refresh da última telinha. Foi por isso. Agora apareceu os dois. O que eu tinha antes e o novo que eu criei agora. Eu vou selecionar o tempo de onboard. A gente quer reduzir para 2 minutos. Então, o valor-alvo é menos de 2 minutos. Né? O valor inicial, vamos supor que está em 10 minutos. Ou menos. 2 minutos ou menos. Começa em 10 para menos de 2. Salvar. Opa! Deixa eu editar aqui. Melhorar a eficiência e satisfação do cliente no onboarding. Muito importante explicar o porquê das coisas, né, gente? E é isso. Então, eu tenho agora 2 QRs dentro do meu objetivo. Legal? É isso. Vamos criar agora as ações? Eu tenho uma ação aqui que vai ser o novo fluxo simplificado de onboarding e a automação da validação de segurança. Então, vamos atualizar o nosso cartão. A gente vai criar um novo cartão filho que vai chamar novo fluxo simplificado de onboarding. Tirar isso aqui. É um card que pode ser uma iniciativa, ou pode ser uma ação, ou pode ser uma história. Cada um chama do nome que preferir. Tá? Eu vou arrastar aqui para baixo um novo cartão filho, e esse vai ser a automação da validação de segurança. Vou adicionar o cartão e beleza. Agora eu tenho uma iniciativa com 2 QRs atreladas a 2 ações aqui embaixo. Se eu mover para desenvolvimento, o novo fluxo simplificado de onboarding, automaticamente o meu card aqui em cima vai para em andamento e se eu completar ele, colocar aqui em produção, né? Passou por code review, passou por automação e testes, foi para produção, maravilha, está em produção. Uma vez feito isso, foi para 50%. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma melhoria, provavelmente, no tempo de onboarding, né? E aí, eu venho aqui no cartão, falo, legal, agora diminuiu para 5 minutos. Não era mais 10, agora é 5. Depois que eu rodei, entreguei aquele pedaço de software em produção, rodei com os meus clientes novos, rodando o novo fluxo, eu identifiquei que caiu para 5 minutos. Atualiza o cartão, agora está em 63%. E depois vai acontecer a mesma coisa com a automação de validação de segurança, a gente espera que caia para menos de 2 minutos. Então aqui a gente começa a ver quanto que eu entreguei do progresso do trabalho de melhorar o onboard de clientes e quanto que eu atingi de percentual dos QRs que eu defini para esse objetivo, tá bom? Super fácil atualizar, eu venho aqui e mudo para 3, eu venho aqui e mudo para 1 e automaticamente ele já vai atualizando. Outro ponto, se eu vier aqui no histórico, eu consigo ver
todos os valores ao longo do tempo, e eu também consigo ir aqui nos valores e criar um histórico. Então, eu posso simular, por exemplo, uma história, né, que ao longo desse mês, poxa, dia 5 de setembro, eu estava em 10 minutos. Né? Vou deletar aqui os dados que a gente criou hoje. Eu vou criar uma historinha aqui. Então, dia 5 estava em 10 minutos. No dia 12, caiu para 9 minutos. A gente fez uma melhoriazinha ali, um facelift. Né? Depois, a gente foi lá e conseguiu implementar o novo fluxo. O novo fluxo fez cair para 5 minutos no nosso exemplo, né? E aí, eventualmente, eu posso ter mais uma entrega nessa semana que vai, com automação, reduzir para menos de 2 minutos, que é o nosso objetivo. Mas olha que legal. Com esses valores aqui, tá? Agora, pelos nossos valores, a gente está em 5 minutos. Né? Com esses valores aqui, se eu clicar, eu já consigo ver como que foi o real. Então, caiu de 10 para 9 minutos, para 5 minutos. E ele, inclusive, já me gera um forecasting, uma projeção dos próximos 30 dias, com base no histórico. É uma simulação super simples, tá, pessoal? É parecido com o forecast que um Excel vai te gerar se você fizer um arrastar ali para baixo, arrastar para a direita. É aquela projeção matemática simples. A gente espera melhorar isso nos próximos meses, uma projeção mais elaborada, inclusive com curvas potenciais, com um baseline que você espera ter futuro. Então, ações que você vai ter nos próximos 30, 60, 90 dias que vão impactar naquele indicador. Em breve, a gente vai lançar isso. Por enquanto, uma projeção simples, mas que já te ajuda a entender como que está uma operação mais linear. Tá bom? Então, temos este gráfico que te ajuda a ver projeção e assim a gente consegue ver no nível time. Agora, o OKR serve para alinhamento. Então, vamos subir para um segundo nível. Tá? Vamos sair daqui do nível time e vamos olhar todos os times de produtos. Vamos olhar uma diretoria de produtos. Aqui eu tenho o melhorar o onboarding dos meus clientes, que está em 44% que a gente criou agora. E eu tenho também aumentar a satisfação dos clientes, que tem um aumento do índice de NPS e de taxa de cancelamento, que é um outro time que está cuidando. E esses dois times, eles estão conectados com expansão de clientes B2B, né? Onde eu tenho os meus próprios indicadores aqui, indicadores táticos de OKR, né? Em expansão de clientes B2B. Você vê, eu tenho OKR tática de um nível de diretoria e de um nível de time. Vocês podem criar quantos níveis vocês precisarem. Tá bom? E aí eu posso subir mais um nível ainda. Vou para a estratégia. Então, aqui em estratégia, agora eu vejo a expansão dos clientes B2B num nível 2, e eu vejo também atendimento, eu vejo o marketing, eu vejo outras diretorias, outras áreas conectadas a uma OKR estratégica, que no caso é ser a melhor empresa do segmento. Então, aqui eu consigo ver clientes, né? NPS, taxa de cancelamento, indicadores estratégicos que estão atrelados ao tático, às ações operacionais. Então, conforme eu vou mexendo na expansão de clientes B2B, muito fácil eu atualizar os indicadores do nível tático e estratégico. Aqui em atendimento, eu também criei no nosso backlog, deixa eu puxar para priorizado agora, 2 objetivos, que é a excelência no atendimento ao cliente e geração orgânica de leads. Então, esses itens aqui, eu posso conectar facilmente eles com o OKR estratégica. Só arrasto e solto e conecto ambas como filho. E agora eu tenho toda a minha estratégia conectada com a minha execução. Eu consigo acompanhar aqui num painel único tudo o que está acontecendo nos N níveis dentro da minha empresa, quais são os problemas, quais são os resultados alcançados, com transparência, com visibilidade de todo o portfólio. Tá legal? Então, basicamente é isso. Se eu quiser também,
vamos supor, eu quero olhar, dentro do meu estratégico, eu quero olhar só as iniciativas que estão vinculadas a NPS. Eu posso vir aqui em NPS, do lado, e filtrar NPS. E aí eu vou conseguir enxergar só o que está vinculado com NPS. Tá? Então, diminuir a taxa de cancelamento eu consigo enxergar aqui também. Clientes eu consigo enxergar aqui também. Então, fica muito fácil de você olhar o estratégico e dar um drill down no nível tático de acordo com o seu foco, tá? E aí, para fechar e abrir aqui para perguntas, acho que vale reforçar que eu estou muito animado com essa feature. Eu acho que é uma grande evolução para você conectar toda a visão da empresa num lugar só. É um esforço colaborativo, como o Mike falou no começo, é algo que surgiu da comunidade, surgiu dos nossos clientes, em conversas conjuntas. É ainda uma ideia que a gente lançou tem alguns meses, vai evoluir muito, tem muitas coisas que a gente está olhando para os próximos meses, conexão via API com fontes externas, dashboards e relatórios, tem bastante coisa de forecasting que a gente está olhando, visão estratégica. Então, se vocês tiverem feedbacks, sugestões, super bem-vindo, é assim que a gente constrói produtos, é na base da conversa. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, começando pela Dani, pelo Mike, e depois abrir aí para o pessoal tirar dúvidas. Boa. Eu já acho que essa feature resolve um problema que, pelo menos em alguns lugares a gente tem, né? Porque a gente tem uma ferramenta para organizar a gestão de fluxo, organizar o trabalho, as iniciativas, mas quando vai para alta gestão, a gente precisa montar um PowerPoint para explicar para eles o que está acontecendo. Então, essa feature já resolve esse problema, porque aí eu abro o Canvanize e mostro para ele, ó, o que você quer ver é esse KPI, esse objetivo, então ele está assim, e ele está atrelado a essas outras iniciativas. Geralmente a alta gestão não quer saber o projeto que a gente está trabalhando, a atividade que a gente está fazendo. Eles querem ver exatamente o quanto a gente está conseguindo ou não mover os ponteiros do negócio. Então, acho que essa feature ajuda a mostrar isso, né? Quanto a gente está ou não movendo o ponteiro, e se não está, aí a gente pode e consegue, já nessa mesma ferramenta, descer o nível para mostrar, olha, esse projeto ou essa iniciativa, de fato, não está dando o resultado que a gente gostaria, e já move para as discussões de o que a gente precisa mudar, vamos mudar a direção, não vamos, e assim por diante, né? Boa. E tem outra coisa, né, Dani? Esses números, gente, por incrível que pareça, infelizmente ficam muito distante de quem está ali, no chão, no batente, fazendo as coisas acontecerem. Eles precisam esperar até o final do mês e olha lá, né? Olhe lá para ter essa visibilidade. Esta visão aqui também ajuda, pessoal, a melhorar essa comunicação. Eu não preciso esperar até o final do mês para saber que estou ruim. Eu tenho essa visibilidade aqui, né? Então, consigo entender como estamos com nossos objetivos. Outra coisa, é muito comum o pessoal às vezes perguntar, porque o nome, né, ele é bem forte. Ah, Mike, é interessante saber como é que vai ficar a parte dashboard para OKRs. E o que eu tenho visto na prática, pessoal? Não recomendamos ter dashboard para OKRs. A ideia é que o C-Levels entenda isso aqui, ó, que o Luan está apresentando para ele, OKRs, os resultados, como isso está conectado com os OKRs táticos. Se eu quiser ter visibilidade das iniciativas sendo desenvolvidas pelo time, com um clique ele já abre, entende que está sendo desenvolvido pelos times. Ele quer ter mais informações sobre uma iniciativa específica, ele abre aquela iniciativa, entenda a hipótese de retorno daquela iniciativa, o progresso delas, tenha mais familiaridade, né, no que a gente está falando. A gente fala de Kanban, mas o Kanban a gente tende a levar esses argumentos para também os C-Levels entenderem o processo do time. Eu vou até te pedir um favor, Luan, por exemplo, né? Eu estou vendo aqui a diretoria de produtos, OKRs táticos. Quando eu clico ali embaixo, eu estou vendo que tem 2 itens anexados. Ali são as iniciativas, certo? São 2 itens que estão como filho dessas OKRs. São as iniciativas, certo? Perfeito. Perfeito. Aí eu quero entender o que está acontecendo dentro dessas iniciativas. Olha que bacana, gente. Ele pode passar o mouse, saber que iniciativas são essas,
quem está responsável por ela, entender, por exemplo, o progresso dessa iniciativa. Eu posso ali, por exemplo, dentro de conexões, e olhar um drill down ali e saber tudo que está amarrado a essa iniciativa, né? Os filhos, os pais, etc. Mas eu gostaria de ter um olhar dentro dessa visão tática. Né? Aí, interessante quando você abrir ali no canto direito, ó, eu consigo abrir, gente, entrar dentro do OKR táticas de produto. Ó. Caramba, agora a gente já desceu um nível aqui. Vamos falar dessa tribo de produtos. Como estão as OKRs táticas? O que cada time está contribuindo? O que temos de resultado? Gente, olha a conversa, tudo dentro do Kanbanize. De forma nativa, de forma atualizada. Essa mesma visão que um C-Level tem é a mesma visão que, por exemplo, o desenvolvedor ele vai ter. Então, isso aqui aumenta ainda mais engajamento, a relação à responsabilidade de manter as coisas atualizadas. Então, tá tudo dentro agora de uma mesma visão. Tá legal? O É Fábio isso aí. Cabral... pode ir lá, Luan, desculpa. Não, é isso aí. Inclusive eu coloquei aqui um prazo, ele já te Boa. traz, né, um gráfico que ele vai te mostrar, poxa, já passou do prazo aqui do item e não bateu ainda, né, o resultado esperado. Ele já vai te mostrar vermelhinho, mas para isso é importante você definir um prazo para aquele objetivo, né? O Perfeito. objetivo de Q4 até o final de dezembro. Bom, perfeito. Ele já vai te trazer aqui uma visão. Inclusive, ele me notificou que eu coloquei o prazo do pai dia 31 de dezembro, só que o objetivo de ser a melhor empresa do segmento tem algum item aqui, 24 de setembro, né? Então, se o meu item ficar pronto dia 31 de dezembro, este não vai ficar pronto 24 de setembro, obviamente. Né? Então, eu teria que trazer para uma data antes aqui, ou alterar a data desse aqui para depois, por exemplo. Aí ele já resolve o conflito aqui de datas, né, de expectativas. Muito legal. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui, Mike. Será que o pessoal está Ó, aqui no chat o Fábio hoje? Cabral perguntou o seguinte: é possível ver o gráfico de outcome em um dashboard? Em breve, Fábio, em breve. O Mike, eu acho que ele foi um pouco brabo demais aqui, falando que não Que precisa de isso? dashboard. Eu não acho, eu concordo que a liderança tem que estar cada vez mais empoderada de estar junto com o time, não no sentido de microgestão, mas de transparência e visibilidade. Só que eles querem, às vezes, transparência e visibilidade, mas eles não querem ir até o local onde o trabalho está sendo feito. Né? Então, aqui você tem a oportunidade deles irem até onde o trabalho está sendo feito. Esse é um ponto, eu concordo com o Mike nesse sentido. Uma outra questão aqui, como executivo, eu preciso também ter um panorama geral, né? Não é o tempo todo que eu vou até o local de trabalho, eu preciso ter um panorama geral para saber em qual local de trabalho que eu tenho que ir. Às vezes eu tenho dezenas, centenas de lugares para visitar, eu preciso priorizar. Quem que precisa de ajuda? Aonde que eu devo focar minha atenção? E para isso, um dashboard, um painel de controle ali do avião, né? Você pegar o avião e entender aonde que está vermelhinho que eu preciso resolver, né? Qual que é o meu indicador aqui que não está saudável? Então, esse dashboard, em breve, ele vai estar disponível. É o foco principal do produto, tá, Fábio? Para os próximos meses. E se você tiver algum dashboard que você fala, cara, esse dashboard é maravilhoso, manda para a gente como referência, como exemplo, como modelo. A gente está conversando com alguns clientes internacionais e nacionais grandes sobre isso e a gente está escutando todo mundo. Então, se tiverem ideias aí, tragam para a gente. Joinhas. Boa. Nos vemos em breve, hein, Cabral? Nos vemos em breve. Luan, Que mais, uma pessoal? dúvida Mais muito alguma comum. dúvida? Uma dúvida muito comum geralmente surge assim: essa visão que você está mostrando ela é um formato Kanban. Tudo bem se eu colocar numa visão timeline? Funciona perfeitamente, né, Mike? Olha No também. Malásia, a gente usou aqui uma visão de Kanban, mas a gente poderia tranquilamente, como em qualquer nível dentro do Kanbanize, a gente consegue adicionar uma linha do tempo, seja para uma OKR, seja para uma sprint ou para qualquer outro tipo de trabalho que faz sentido a gente usar uma linha do tempo,
você pode colocar aqui OKRs, salvar, voltar para o quadro, e você poderia ter uma visão aqui de OKRs em trimestres, por exemplo, né? E até mover para cá, se eu quisesse. Ah, quero mover para cá. Posso criar uma nova iniciativa só para ter as duas visões em paralelo. Opa, não foi. Deixa eu mover para lá mesmo. Eu estou clicando tudo errado aqui. Bloqueei, tá? Isso tá uma bagunça. Descartar isso aqui. Deixa eu mover para cá. Mover aqui. Então, pronto. Tá aqui. Bonitinho. A linha do tempo. Ou posso usar o Kanban. Mover para cá. Também funciona perfeitamente. O Kanban, eu acho que ele tem um fluxo. OKR, eu já tive essa conversa com algumas pessoas. Mas o OKR não segue o fluxo Kanban. Eu discordo. Gentilmente eu discordo. Por quê? O objetivo, ele nasce, ele vive, ele morre, como qualquer coisa num fluxo, né? Ele nasce como ideia, nascem-se vários OKRs, acorda-se quais OKRs faremos naquele período, ou seja, estão ativas ou serão feitas num próximo trimestre ou num próximo período. E uma hora você alcança elas ou não alcança e finaliza elas. Elas acabam, elas param de ser prioridade, elas param de ser trabalhadas em cima delas, ou elas mudam, né? Então, para mim, sim, a OKR, ela vive um ciclo de faremos OKR, estamos fazendo OKR, já fizemos OKR, mas também respeito e vejo tranquilamente quem usa OKR no timeline, ou em qualquer outra forma de visualizar. O importante é visualizar, ter clareza, ter visibilidade de tudo que está sendo feito no objetivo tático, estratégico, conectado às ações. A partir de agora, todo mundo vai colocar a hashtag OKRA. Muito legal. Eu não acho que vai pegar tanto esse OKRA, porque em inglês quer dizer quiabo, vocês sabem, né? Okra em inglês é quiabo. Então não é não acho que vai virar trend, não. Não, acho que não vai pegar. Maravilha, pessoal. Bom, vamos disponibilizar o vídeo no YouTube e aí todas as perguntas são bem-vindas em todos os nossos canais. Sigam a gente lá no LinkedIn também e a gente se fala em breve. Mike, Dani, recados finais aí para o pessoal. Eu acho que só agradecer e dizer que, bom, testem, vejam o que faz sentido para vocês, né? O Luan principalmente mostrou várias formas de visualizar, então acho que é isso, experimentem, vejam que funciona melhor no contexto de vocês. Excelente. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Aqui, de novo, né, mandem sugestões, experimentem. Eu sei que cada empresa, tamanho e segmento diferente, vão ter estruturas de OKRs diferentes, então conte com a gente também sobre dicas, sobre melhores práticas. Vocês têm o nosso contato aqui, então eu estou diariamente falando sobre isso, tá? Tem empresa que trabalha só com objetivo e cascateia em nível tribo em relação a OKRs. Gente, tá muito legal ver essa dinâmica, como que os clientes estão conseguindo, o Kanban conseguindo se adaptar ao cenário do cliente. Isso é o mais interessante, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, algum desafio aí em tentar adaptar esse cenário de vocês dentro dessa nova feature, conte com a gente, acione a gente, por favor. Legal? Vamos disponibilizar, amanhã mesmo já está no YouTube. E aí, por favor, disponibilizem para quem vocês quiserem. Muito Boa. obrigado. E a gente Hora do cafezinho aqui com o bolo. Acabei de receber. Vou lá curtir a família agora. Descansem também aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada, gente. tchau.